Boa noite, queridos. Parece que tirou aquela soneca e veio dormindo, não? Boa noite, graça e paz. Tudo bem, gente? 13 anos, estou numa festa, é isso, né? 13 anos, graças a Deus. Vocês cada vez mais lindos. Eu achava que só lá no Pôr da Pedra tinha gente bonita, mas quando eu venho aqui, rapaz, fico impressionado. Esse povo lindo, esse povo abençoado. É sempre notória a manifestação de Deus aqui neste lugar. Quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus o privilégio que eu tenho de poder chamar o meu querido pastor Davi de amigo, de irmão, e ver irmãos aqui tão queridos. Sou sempre muito bem acolhido por vocês. Eu fico pensando, né? Eu acho que eu já falei isso em alguns aniversários de igreja. Você já fez festa de aniversário para você e para o seu filho, sim ou não? Aí você faz a lista lá de convidados. Você chama a gente chata? Só se for cunhado, né? Cunhado tem que chamar. Parente chato não tem como, né? Mas amigo você só chama quem é amigo de verdade. Então, toda vez que o pastor Davi me chama, vocês me recebem aqui, eu fico, nossa, tem tantos pastores melhores que eu, tem tantos pregadores infinitamente melhores do que eu, mas vocês têm a paciência de me ouvir, de me chamar, de me receber. Então, realmente, eu me sinto muito acolhido e muito honrado em estar aqui, nesse lugar que é um lugar tremendo, um lugar de santidade, onde vidas são restauradas para a glória de Deus. Essa igreja é uma igreja viva. E eu fico assim, eu sou fã de vocês, da arte também de vocês. Quando o pastor Davi me mandou isso aqui, eu, igreja, falei, nossa, eu quero saber quem é que trabalha com a mídia da igreja, que eu preciso. É só a arte bonita que vocês fazem. Eu fico assim, inveja é pecado, né? Eu fico só admirando, assim, coisa linda, esse crachá com a digital e a cruz do cavalo, coisa linda. Enfim, irmão, vamos ouvir a palavra do Senhor, que eu estou aqui para pregar, não é isso? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Tenho certeza que, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai falar e vai nos edificar nessa noite. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Tem um aí perdido. Ajuda a irmã aí. Diz assim o texto. Este foi o testemunho de João. Está escrito testemunho na sua Bíblia? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Ele então respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Você pode dizer amém para essa palavra? Eu te convido aí também a folhear para o capítulo 3, a partir do versículo 26. Ele ainda vai falar sobre João Batista, João capítulo 3, versículo 26. Achou aí? Amém? E foram até João Batista e lhe perguntaram: mestre, aquele que estava com o Senhor, isto é, Jesus, no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele, vão até Jesus. João então respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são o quê? Testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Glórias a Deus pela sua palavra, que é poderosa, que é viva e eficaz. Queridos, esse tempo aqui
Já havia 400 anos que uma voz profética sequer não se levantava em Israel. Como vocês sabem, muita história, vocês lembram que esse período aqui é um período tomado pelo Império Romano. O Império Grego já havia passado com Alexandre o Grande, o Império Romano já tomava boa parte do mundo, inclusive de Israel. Haviam várias profecias messiânicas de que um tempo como esse Deus levantaria um ungido, Deus levantaria um Salvador que livraria Israel das mãos dos seus inimigos. Havia muita expectativa por parte do povo de um Redentor, de um Cristo. Só que 400 anos se passaram, aquele povo estava oprimido, aquele povo estava passando por tempos difíceis, de fome, de escassez, de impostos altos, de inflação. Alguma semelhança com hoje? Não? Quem está fazendo compra aí toma susto ou não toma? Chegou a conta de luz lá em casa, pastor Davi. Eu ainda não abri, eu estou fazendo propósito, jejum e oração. Eu estou olhando para a conta de luz e falo, Senhor, aumenta a minha fé. Ela vence amanhã. E eu creio. Quantos creem? A gente vai no mercado e quando fala assim, irmão, não estou fazendo compra do mês não, são só 2 sacolas. Que isso? Era um tempo parecido com aquele. Tempo de impostos altos, de trabalhos difíceis, tempos de corrupção, tempos de imoralidade, tempos de uma religiosidade, ainda que constante, vazia e nula. E nesse tempo havia muita expectativa. Qualquer hora o libertador vai aparecer. Qualquer hora o Messias vai aparecer. E eis que aparece quem? João Batista. João Batista aparece e ele era uma pessoa visionária, extraordinária. Sinais aconteciam e as pessoas estavam empolgadas com João Batista. O próprio Jesus, quando foi dar testemunho de João Batista, disse assim, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Certa vez eu fiz uma pergunta pegadinha, quem que você acha que foi o maior homem da Bíblia? Um homem da Bíblia. Aí o pessoal falou Abraão, Paulo. Eu falei, Jesus falou que foi João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior quem? João. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem está no reino dos céus aqui? Olha a nossa importância enquanto igreja, glórias a Deus por isso. Mas o fato é que João Batista estava chamando muita atenção. E quem era esse homem? Esse homem veio com uma missão, com um propósito de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque aquele tempo era um tempo difícil, Jesus estava para se manifestar, só que antes precisava se preparar o caminho. Quem foi usado para preparar o caminho? João Batista. Nós acreditamos que eu e você, a igreja do Senhor, a igreja, nós somos aqueles que vamos preparar o caminho para a volta do Senhor. Quantos creem que Jesus está voltando? Quantos creem que aquele que disse que vem, verá? Nós cantamos aqui, ele morreu, mas ele também ressuscitou. E ele disse, eu voltarei. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu voltarei. Só que, assim como João Batista preparava o caminho para a revelação do Senhor, hoje eu e você somos aqueles que preparam o caminho para o retorno do Senhor. Por isso que Jesus diz, e este evangelho será pregado aos confins do mundo, e então virá o fim. Porque há uma responsabilidade da igreja para que Jesus venha. Você pode dizer amém por isso? Ele nasceu com um caminho, ele nasceu com um propósito, ele nasceu com uma missão, e eu e você, como igrejas, nós também temos uma missão. E João Batista, ele era tão comprometido com essa missão, que toda a vida dele era coerente com essa missão. Ele sabia que ele não nasceu para si mesmo, ele não nasceu para cumprir apenas uma missão própria, algo egoísta, ele nasceu para fazer a vontade de Deus. Então, todo o seu estilo de vida era coerente com a sua missão. Eu vou repetir. Todo o seu estilo de vida era coerente com a sua missão. Você tem uma missão de Deus? Sim ou não? Como igreja, nós temos uma missão. O nosso estilo de vida tem que refletir essa missão. João Batista, por exemplo, ele se alimentava de mel e gafanhoto silvestre. O que João Batista comia? Pastor, você está querendo dizer que não posso comer batata frita? Pode, eu como a beça. Eu não posso comer pizza e hambúrguer? Pode. Eu adoro também. Se você me chamar para comer hoje, eu vou comer também. Embora os nutricionistas falem assim, você é o que você
Olha para o irmão, ver como que ele é aí. Hashtag fica a dica. Você é o que você come, irmão. Mas, por outro lado, Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O próprio Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Então, João Batista ele tinha uma vida coerente. Ele não está, quando ele fala que a alimentação dele era diferente, porque a alimentação está associado ao suprimento do corpo e ao prazer, sim ou não? Você come para se alimentar, sim ou não? Mas você só come aquilo que você gosta. Por exemplo, eu não como para me alimentar, mas eu não como jiló. Tem gente que gosta de jiló aqui, irmão? Meu Deus! Rapaz! É estranho. É um povo estilo João Batista mesmo. Tá bom, vou mudar. Vou mudar. Quiabo. Meu Deus. Pessoal aqui da saúde, só tem nutricionista aqui. Passou um nutricionista aqui? Foi isso? Machixe. Dobradinha? Ah, gente, parei com vocês. Parei com vocês, não gosto de nada disso. João Batista, quando ele vai negar uma alimentação prazerosa, ele vai se alimentar apenas de mel, ele só vai se alimentar de alimentos simples, ele quer dizer que ele não está em busca dos prazeres do mundo. A sua alimentação reflete a sua missão. Eu estou focado. Eu não estou aqui para trabalhar pela comida que perece. Eu estou aqui para trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. Lembra quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos? Lembra disso? Você estava lá, não? Mas você lembra, a palavra fala, não é isso? E diz que eram mais de 5.000 homens. Está escrito isso na sua Bíblia? Sim ou não? Jesus multiplicou, depois de ter pregado a palavra, a tarde inteira, já estava reclinando, e ele multiplicou aqueles pães, e eis que Jesus abençoou aquela multidão e foi para o outro lado do lago, não é isso? Quando chegou do outro lado do lago, quem estava lá? A multidão de novo. Aí Jesus falou, olhou para aquela multidão e falou assim, vocês não vieram aqui por causa da palavra, vocês vieram aqui porque comeram pão e se fartaram. Aí Jesus falou assim, não trabalhem pela comida que perece, trabalhem pela comida que subsiste para a vida eterna. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João Batista estava comprometido com a palavra. Eu e você, como uma igreja que funciona como João Batista nos tempos de hoje, esse tempo de crise, crise pandêmica, crise política, crise social, crise moral, crise econômica, nós funcionamos como João Batista, trazer o reino de Deus à terra. Nós devemos viver uma vida coerente com a nossa missão. O nosso estilo de vida, eu, igreja, tem que refletir a missão sobre a qual nós recebemos do Senhor. Posso ouvir um amém? Agora, além da alimentação dele ser diferente, as vestes dele também eram diferentes. Ele não estava assim metido a besta igual a mim, não. Essa calça, esse paletó. Ele se vestia de pelos de camelo. Ele se vestia de uma maneira diferente, como o profeta Elias se vestia. E vestes está associada à nossa postura diante do Senhor. Por isso que Jesus disse que naquele lugar nós andaríamos de vestes brancas. Por isso que Jesus diz lá em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando João Batista está aqui, se vestindo de pelos de camelo, ele está dizendo assim, os modismos do mundo não me afetam. Eu não sou regido pela ditadura da moda. Eu sou orientado pela palavra de Deus. A minha vida pública, ela é coerente com a missão que eu recebi no secreto do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Mais do que isso, diz a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 1, não precisa abrir, que João Batista ele vai aparecer no deserto. Onde que ele vai aparecer? Ele recebe uma missão, mas ele não vai para Jerusalém, ele não vai para o palácio de Herodes, ele não vai para as grandes praças, ele vai para onde? Deserto é um lugar seco, deserto é um lugar árido, deserto é um lugar quente de dia, é um lugar frio à noite, é um lugar inóspito. Tenho certeza aqui que quando você sai de férias e quer viajar com a família, você escolhe qualquer destino, menos o
deserto. Você vai para a praia, você vai para a mata, você vai para a natureza, você vai para onde for. Deserto difícil. Sei lá, né? Eu errei aqui com o quiabo, com o giló. Sei lá, o povo aqui é um povo diferente. Alguém vai para o deserto? Não, irmão? Amém. Agora eu acertei. Agora eu entrei no espírito. Agora eu estou bem. A gente não vai para o deserto porque ninguém quer ir para esse lugar difícil. A gente quer ir para lugares bonitos. João Batista fala, não, eu vou para o deserto. Porque crente é forjado no deserto. Porque o povo de Israel saiu do Egito, foi para Canaã, mas no meio do caminho tinha o quê? Deserto. Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar da gente formar nossas bases. João Batista estava comprometido com a sua missão, ele não quis queimar etapas. Ele vai para o deserto, mas Deus era tão grande com ele, que embora ele estivesse no deserto, as multidões estivessem em Jerusalém, diz a palavra de Deus que ele estava no deserto, e atrás dele vinha o quê? Uma multidão de pessoas, porque onde Deus está, onde a glória de Deus está, a multidão vai atrás. As pessoas vão atrás, porque a maior carência do mundo não são de grandes prédios, não são de grandes estruturas urbanas. O que o mundo está em busca de uma igreja que proclama a verdade da glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? João Batista, ele testemunhava a verdade de Cristo às multidões. Ele aparece no deserto, se alimentando do jeito que se alimentava, se vestindo do jeito que ele se vestia, e diz a palavra de Deus que ele pregava arrependimento, ele pregava batismo de arrependimento. Então, João Batista estava comprometido com a sua missão também na proclamação da pregação do Evangelho. E hoje a gente vê a igreja pregando tudo, menos o quê? Arrependimento. Ele diz, arrependei-vos. E ele às vezes era tão delicado, raça de víboras. João Batista era aquele, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele não queria agradar homens, ele queria proclamar a verdade. E nós, como igreja, nós temos palavra de consolo, nós temos palavra de encorajamento, nós temos palavras motivacionais. Se você pegar aqui meu tablet de esboço, tem várias palavras dessa natureza, mas a principal mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Quantos querem entrar no reino de Deus, participar de uma vida eterna? Então, nós precisamos entender que o arrependimento tem essa missão. Aliás, a primeira pregação de Jesus foi essa. Quando João Batista saiu de cena, Jesus assume a pregação, ele continua a pregação de João Batista, ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus pregava? Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista tinha uma vida coerente. A sua vida pública, ela estava em coesão com a sua missão. E eu e você, nós temos que ter uma vida coerente. Quantos creem em Jesus? Quantos crentes eu tenho aqui nessa noite? Quantos membros da SEAV que você fala, Comunidade Evangélica Árvore da Vida, eu tenho aqui? Levanta a mão só para... Então, se você tem essa crença aqui dentro, se você testemunha isso aqui dentro, nós como igreja, igreja, lá fora, eu tenho que ter uma vida coerente com essa fé que eu assumo aqui dentro. Você pode dizer amém por isso? Desde a nossa criação, irmãos, nós fomos chamados e destinados a testemunhar o Senhor. Quantos acham a criação linda, uma coisa linda? Eu fico vendo lá do prédio, eu não me canso de ver, eu acordo cedo, 5 e pouca da manhã, e aí já está aquele céu assim alaranjado, meio cor maravilha, assim, lilás, aí o sol vai nascendo. Todo dia eu vejo aquele sol e eu acho a coisa mais linda. É lindo ou não é? O pôr do sol, o entardecer é uma coisa fantástica. É lindo ou não é? Uau! Aí a gente olha assim os pássaros, assim, cada um mais exótico que o outro, colorido. É bonito ou não é? Tá, você já está cansando, né? Eu vou falar só... Aí, você já sabe onde que eu vou chegar, né? Igreja boa na palavra é bom por causa disso. Mas eu vou falar só mais um. Você vai lá nadar com os golfinhos, os peixes, olha aqueles aquários, aqueles peixes super coloridos, lindos, você fala, uau, Deus é tremendo. Sim ou não? Obrigado, agora foi legal. Agora eu me senti mais empolgado. Mas o fato é, por mais maravilhosa que seja essa criação, ela é linda, ela é tremenda. Tudo isso que eu citei aqui só não é a imagem e a semelhança do Senhor. Eu e você
nós somos. Eu e você, quando Deus formou todas as coisas e viu Deus que era bom, mas quando Deus formou a família, o homem e a mulher, viu Deus que era muito bom. Se você ler lá a Gênesis, você vai ver que todas as etapas da criação, e Deus disse, e disse Deus, o que estava escrito? Que era bom, e disse Deus. Mas quando Deus fez a mim e a você, está lá escrito assim, façamos. Está escrito isso na sua Bíblia, sim ou não? Céu, terra, as coisas, as árvores, os animais, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando Deus foi fazer a mim e a você, opa, para aí, respira. Verbo vivo, Jesus, Espírito Santo, vamos lá. Vamos nos reunir aqui. Como que a gente pode espelhar a nossa glória na terra? Não é no sol, irmão, que está a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas eu e você somos a representação da glória, da imagem de Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória do seu nome. É uma coisa sensacional. Desde o Éden, eu e você, a igreja, igreja, fomos criados para resplandecer a glória de Deus. Quando as pessoas olham a nós, elas têm que ver quem? Deus. Tem que ver Deus. Tem que ver o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Pai. Você já reparou, toda vez que nasce um bebê, quantos aqui já foram visitar um bebê recém-nascido, nasceu, né? Aí você vai lá, você olha o bebê ali no berço, olha para o pai e para a mãe. Olha para o neném, olha para o pai e para a mãe. É cara de joelho. Mas você quer ver uma semelhança do bebê com o pai e com a mãe. É ou não é? Você olha assim, é a cara da mãe. Não é nada, irmão. É cara de joelho. É a cara do pai. Aí tem gente que fala, é o queixinho da mãe, com os olhos aqui do pai, com o nariz do avô, faz uma... Isso é cara de joelho. Mas a verdade é que eu e você temos uma sede de ver no filho a imagem do Pai. E é isso que o mundo tem. Quando o mundo olha para mim, para você, para a igreja, igreja, ele não quer ver apenas a igreja. Ele quer ver o Pai, ele quer ver o Filho, ele quer ver o Espírito Santo. Ele quer ver Deus em mim e em você. Isso era o que o João Batista fazia. Por isso que quando ele estava pregando e batizando e fazendo sinais, veio uma pergunta para ele, quem é você? Porque nós estamos em busca de um Redentor. Nós estamos sofrendo demais. Nós precisamos de salvação, de redenção, de libertação. Fala para mim quem é você. Sabe o que eles estavam querendo ouvir? Você é o Cristo, não é? Você é o Cristo, fala para mim. Você é o esperado. Estamos há 400 anos e não tem um profeta que se levanta. Você está aqui. Ai, é você, fala para mim. Ele fala, oi, eu não sou. Eu não sou o Cristo. Mas calma, que no meio de vocês, aleluia, está quem vocês não conhecem. Ele é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de nem me curvando desatar as correias das suas sandálias. Esse trabalho era o trabalho que o escravo mais ralé daquela época fazia. Então ele está se colocando numa posição inferior a desse escravo. Eu não sou digno nem disso, mas ele vai livrar cada um de vocês dos seus pecados. Quando Jesus passou, ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! Aleluia! Obrigado. Aleluia! Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Aleluia. Eu não sou o Cristo e você também não é. Eu sei disso. Obviamente. Agora, se por um lado nós não somos um Cristo, certamente nós somos um cristão. Quantos cristãos eu tenho aqui? A palavra cristão apareceu primeiro na Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 25. Foi depois que Saulo e Barnabé foram para Antioquia, passaram um ano inteiro ensinando a igreja de Antioquia. E depois
de todo esse ensino, está lá escrito no final assim: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, por isso que eu falei, comprometimento com a palavra, tornou aquela igreja, e louvei a Deus pelo retorno da escola bíblica dominical, porque nada é mais prioritário que a gente conhecer a palavra. E eu tenho certeza que Deus vai trazer um tempo de renovo, de avivamento nesse lugar, pelo ensino da palavra, amém? Valorizem a escola bíblica dominical. Que horas que é? Lá na minha igreja é 8 horas da manhã. Aqui ainda tá 9 horas da manhã. Vamos participar em nome de Jesus, a carta aos Coríntios, tremendo. E os irmãos aqui de Antioquia foram chamados cristãos, sabe por quê? Eles estavam sendo ensinados no templo, mas eles praticavam lá fora. Eles eram ensinados do templo e praticavam lá fora. Eles eram ensinados no templo. Eram ensinados no templo. E aí, quem que eles estavam aprendendo no templo? Sobre quem? Cristo. Nós éramos presos no império das trevas, fomos reconciliados em Deus, fomos libertos, nós fomos transportados para o reino. Cristo nos salvou, Cristo nos resgatou, Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou. Eles vão lá viver agora a nova vida em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Uou! Eles foram viver essa novidade de vida lá fora. E as pessoas começaram a falar: quem é você? A mesma coisa que perguntaram para João Batista: quem é você? Eu sou de Cristo. Ué, por que você não se corrompe? Por que você não mistura com imoralidade? Por que você não tem relacionamento extraconjugal? Por que você não aceita esquema? Por quê? Por quê? Quem é você? Quem é você? Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Por que você é assim? Eu sou de Cristo. Aí diz a palavra de Deus que esses que eram discípulos. O que significa discípulos? Aprendizes, alunos. Parece que agora eles estão mais maduros. Eles se formaram, porque a gente vai aprendendo. A gente está na escola, uma hora a gente tem que o quê? Se formar, irmão. Tem que sair da escola. Jesus nos chamou os seus discípulos, e quando ele subiu, ele falou: agora vocês vão fazer o quê? Novos discípulos. Essa é a função da igreja. A gente aprende para ensinar. A gente é ensinado para viver e para testemunhar. Eu, igreja, sou testemunha solene de quem Cristo é e de que Ele veio fazer na terra. Naquele momento, ele fala: eu sou de Cristo. A Antioquia olhou para aquela igreja e falou assim: vocês então são cristãos, vocês são pequenos cristos, vocês são homens e mulheres de Cristo. Eu tenho pessoas de Cristo aqui nessa hora? Glórias a Deus. Esse testemunho foi solene de João Batista. João Batista, quando respondeu: eu não sou o Cristo, ele continuou essa resposta: eu sou aquele que vim preparar o caminho, ou seja, eu sou aquele que aponto para ele. Eu sou aquele que cria as condições para que vocês cheguem até Ele. Eu não sou o Salvador, mas eu sou aquele que te leva até o Salvador. Quem é a igreja hoje, irmãos? A igreja não é a salvadora do mundo, mas a igreja é aquela que proclama o Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele diz: pode vir, porque aqui tem Cristo nesse lugar. Nesse lugar o ferido pode ser curado, nesse lugar o perdido pode ser encontrado. Sabe por quê? Porque a igreja é o João Batista de hoje, que leva as pessoas até Cristo. É para essa igreja que eu estou pregando? Amém. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, a seguinte declaração: vocês são a luz do mundo. O que nós somos? A luz do mundo. Ele diz assim ainda: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, versículo 16, Jesus vai dizer assim: assim brilhem também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem quem? O Pai de vocês, que está onde? Nos céus. Queridos, o mundo dificilmente lê a Bíblia, sim ou não? Tem crente que não lê a Bíblia? O mundo, então, muito menos. Mas o mundo lê você. O mundo olha você. O mundo dificilmente vem à igreja. Você tem que batalhar, você tem que convidar, você tem que insistir. É assim ou não é? Mas o mundo vai até você todo dia. Se o mundo não lê a Bíblia e dificilmente vem à igreja, e você é a Bíblia que o mundo lê,
e você é a igreja que o mundo frequenta, eu quero te perguntar nessa noite, que tipo de Bíblia é você? Que tipo de igreja é você que o mundo vê? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não podemos refletir uma imagem distorcida de Deus. Nós temos que ser a igreja que testemunha de maneira fidedigna quem Deus é. A igreja está entendendo essa palavra? Por isso Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Sabe o que eu acho mais lindo na luz? É que ela aponta para aquilo que precisa ser visto. Por exemplo, esse lugar está iluminado, sim ou não? A luz está acesa, sim ou não? Mas vocês não estão olhando para a luz. Vocês estão olhando para quem? Obrigado, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, me sinto muito honrado aqui, vocês olhando para mim. Mas é verdade ou não é? Porque se a luz estivesse apagada, vocês não estavam me enxergando. Mas a luz acendeu. Aí você não fica assim, aquela luz bonita, né? Luz. Isso sou eu e você. Qual é a maior beleza da luz? É a sua utilidade. A luz tem uma utilidade. Trazer o foco para quem precisa ser visto. Quando Jesus falou, a minha igreja, eu e você, eu igreja, nós somos a luz do mundo, por quê? Não é porque a gente é alguma coisa, mas é porque a gente aponta para aquele que é realmente importante. Nós apontamos para o Senhor. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. Quando nós chegamos, nós iluminamos. E nós não iluminamos nós mesmos, nós refletimos a luz que é dele. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Nós somos a igreja que reflete a sua luz apontando para Cristo. E isso é através das nossas boas obras. João Batista entendeu essa missão. E quando ele vai apontando para Jesus, no capítulo 3 que você leu comigo, quantos estão entendendo essa palavra e sendo abençoadas por ela, amém? Posso continuar aqui? Terminei a introdução. Brincadeira, já estou na metade já. Quando você leu aqui o capítulo 3 comigo, aconteceu um caminho inverso. Porque eu falei para vocês que 400 anos não aparecia ninguém em Israel com tamanha notoriedade. João Batista apareceu, foi influente, as multidões iam até João Batista, mas quando Jesus foi batizado, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea, quando Jesus começou a se manifestar, um movimento começou a acontecer. As pessoas pararam de procurar João Batista e passaram a procurar quem? Jesus. E aí os discípulos de João Batista ficaram incomodados. E aí, esse versículo que você leu comigo, no versículo 26 aqui do capítulo 3, é quando os discípulos vão atrás de João Batista falando, mestre, estou entendendo nada. Aquele que o Senhor dava testemunho, está lá batizando também, e está todo mundo indo atrás dele. O Senhor vai perder a influência? O Senhor vai perder a notoriedade? Vai todo mundo agora ficar atrás dele, vai se esquecer de você. E aí esses versículos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu queria destacar algumas coisas aqui importantes para nós termos uma vida coerente com a nossa missão. No versículo 27 do capítulo 3, diz assim, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. João Batista sabe quem ele é. Ele sabe que tudo que ele fez, ele não fez por ele mesmo, ele fez pelo Senhor. E a missão dele era apontar para Jesus. Tudo que ele queria que as pessoas reconhecessem o Salvador, Jesus, é isso. E essa é a função da igreja. As pessoas vêm a nós, não por nós, mas por ele. Ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. O que ele está querendo dizer? Isso que está acontecendo no Senhor é porque ele veio, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que recebeu de Deus. Nenhuma autoridade é dada a um homem se Deus não lhe confiar. Nenhuma unção é dada a um homem se o Senhor não derramar. Então, creia, queridos, que tudo aquilo que nós recebemos para o quê? Para apontar para o Senhor. Todo dom, todo talento que nós recebemos não é para nós mesmos.
é para apontar o caminho da salvação, é para apontar o caminho da libertação. Para isso serve a igreja, por isso que nós fomos dotados de dons, de unção de Deus. Para quê? Para na sua multiforme graça, num corpo que nós somos, nós possamos apontar para o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Glórias a Deus. Ele no versículo 28, ele ainda declarou de novo, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Então aqui eu quero de novo lembrar vocês, assim como João Batista veio e preparou o caminho para a revelação de Cristo, eu e você como igreja, somos o João Batista de hoje, para preparar o caminho da volta do Senhor, porque Ele está voltando, irmãos, e a gente está aqui, endireitando o caminho, pregando arrependimento, para que o Senhor possa buscar uma noiva, uma igreja, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Amém. Quando chega no versículo 29, você está com sua Bíblia aberta aí João Batista fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o que tem a noiva é o noivo. A igreja de quem? Quem é a noiva? A igreja. Quem é o noivo? A noiva pertence a quem? A Cristo. Ué, então, quem tem a noiva é o noivo. Nós somos o quê? Nós somos os amigos do noivo. Tenho certeza que você já foi em casamento, sim ou não? Agora, essa palavra aqui, amigo do noivo, significa padrinho de honra. Quantos padrinhos de honra? Você já foi padrinho de honra? Quantos padrinhos de honra? Se você já foi padrinho de honra, faz assim, só para... Maior furada, né, irmão? Só a gente aqui, eu vou ser padrinho em setembro e outubro, estou desesperado. Já vou explicar para vocês. Por quê? Aqui, naquela época, qual era a função de um padrinho de casamento? Quem está prestando atenção aqui em mim, diga amém. Ele se coloca assim, a noiva pertence ao noivo e eu sou apenas o amigo do noivo, ou seja, eu sou um padrinho de honra. Naquela época, entre algumas funções, o padrinho de casamento tinha que fazer pelo menos 4 coisas. Quantas coisas? Primeira, na cerimônia de casamento, ele tinha que apresentar um discurso encorajador para a noiva e para o noivo. Então, no meio daquela cerimônia, o padrinho de honra tinha que se levantar e proclamar, sabe, um discurso encorajador, de ânimo, falando para a noiva, noiva, parabéns, hoje é o seu dia, você está casando, que você possa ser fiel, e dar aquela palavra de ânimo, de vigor, aquele conselho para a noiva e para o noivo. O que isso significa? Nós somos aqueles que consolamos uns aos outros, que encorajamos uns aos outros. Tem uma parte da noiva de Cristo aí do seu lado? É meu e seu dever encorajar essa pessoa a permanecer firme na fé, firme na esperança, dar aquele discurso de coragem, de firmeza ao Senhor. Eu amo aqui também, que sempre que eu saio com essa frase assim na semana, né? Desistir? Não, vou fazer isso não, porque isso aí é só o pastor Davi que sabe fazer. Mas isso é o quê? Um discurso de ânimo, de coragem, permaneçam na fé, continue lutando, não volte atrás, prossiga para o alvo, jamais vamos desistir, vamos permanecer. Essa é a nossa função como amigo da noiva, essa é uma das funções. Segundo, a função do padrinho da noiva era testemunhar um enlace matrimonial, para comprovar a autenticidade do casamento. Irmãos, naquela época não tinha cartório. Quantos casados eu tenho aqui? Casados? Me prova. Se você... tem gente que usa aliança, mas não é casado, irmão. Como é que você é casada? Por que eu sei? Certidão de casamento. Você foi no cartório e o cartório chancelou o documento e você teve que levar o quê? Não, além do documento, 2 testemunhas. Muito bom. Teve que levar testemunhas. Porque se tivesse testemunha, o cartório iria chancelar? Que isso? Qualquer um também não vale, né? Que isso, mas amém. O desespero de casar é tão grande, irmão. Eu não vou deixar a bênção escapar, vem cá você. Amém. Está valendo tudo para casar, glória a Deus. Mas precisa ter testemunha. Se não tiver testemunha, o casamento, a certidão não é lavrada. O tabelião não vai documentar. Tem que ter testemunha.
Eu e você somos a testemunha que Jesus está vivo. Que a igreja é a noiva de Cristo. Que existe um relacionamento entre a noiva e o noivo. Que eles estão comprometidos. Nós somos a testemunha. Nós somos aqueles que com a nossa vida testemunhamos esse entrelace matrimonial entre o Senhor e a igreja. Posso ouvir um amém? Terceiro papel de um padrinho de honra naquela época, é por isso que eu estou suando. Isso acontece até hoje. Você é padrinho de casamento. Os noivos vêm assim, padrinho, então, a gente vai casar. Já aconteceu com você? Estou sem geladeira. Estou sem sofá. É assim ou não é, irmão? Oi? Tem noiva aqui? Desculpa aí, gente. Ó, é bom trazer pastor de fora, né? Que não sei de nada. Pastor Davi não falou nada. Estou falando lá do Pôr da Pedra. É assim, entendeu? Tem gente que está até tossindo. Um dos papéis do amigo do noivo, da noiva, era contribuir financeiramente. Era apoiar. Porque existiam casamentos que as pessoas eram abastadas. Mas a grande maioria, eu falei aqui da crise econômica que estava naquela época, não eram famílias abastadas, eram famílias pobres, necessitadas. Qual era um dos papéis dos padrinhos de honra? Apoiar financeiramente. Eu e você, como amigos da noiva, o que nós devemos fazer com a noiva? Contribuir financeiramente, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a campanha do banco. Então, da próxima vez eu vou sentar no banquinho novo. Ô, glória! Me chama que eu venho de novo. É isso, irmãos. Qual é a necessidade da noiva? Eu sou amigo do noivo, eu vou contribuir. Eu sou a igreja, eu faço parte. Eu vou envolver, eu vou discursar, eu vou testemunhar um entrelaço matrimonial e eu vou me envolver. Qual é o presente que a noiva precisa? Deixa comigo. Agora se vira aí se você é padrinho aí do noivo aí que tá casando. Quarta função. E essa é tremenda. Bom, o papel do amigo da noiva também era guardar a evidência da virgindade da noiva. Opa. Então, tenta imaginar a cena, irmão, mais ou menos. Imagina tudo, não. A gente está na igreja. Acabou a festa de casamento, o casal vai para onde? Para a noite de núpcias. Então, vai lá. Então, o amigo da noiva ficava lá na frente da casa. Noivo, fica tranquilo, vai lá, faz o que tem que fazer, eu estou aqui esperando. E quando acabava lá, você sabe do que eu estou falando? O noivo trazia o lençol. E falava assim, aqui, padrinho, mostra lá. Mostra o quê? A marca que a noiva era virgem, o ímen foi rompido. Essa aqui era a prova que a noiva era pura. Essa aqui é a prova que a noiva era virgem. Essa aqui era a prova que a noiva era santa. Então ele vem com esse pano manchado de sangue e mostra para todos os convidados, mostra para toda a família, mostra para todos, a noiva era pura. A noiva era digna do noivo. Eu sou testemunha. Pode dizer amém por isso, irmão? Eu acho isso lindo, embora seja estranho. Porque hoje, irmãos, a gente casa pessoas... É assim ou não é, pastor Davi? E não sei se o pastor Davi casa assim. Eu ainda caso assim, né? No final eu falo, eu, como ministro do Evangelho, poderia me investir. Eu os declaro marido e mulher, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O noivo pode beijar a noiva. Por quê, irmãos? Naquela época, nem sequer um beijinho rolava.
sequer relações sexuais antes do casamento. Sim ou não? Não é a bagunça que é hoje. A noiva era pura. A noiva era virgem. Por isso que José não queria casar com Maria. Porque levava-se a sério, muito a sério, isso. A moralidade, a pureza sexual. E a Bíblia é cercada de conselhos dessa natureza. Mas eu não vim aqui pregar sobre isso. O que eu quero falar é que a igreja, ela é pura. A igreja é santa. E como que o mundo vai saber que a noiva é santa e é pura? Através da minha vida e através da sua vida. Eu e você somos aqueles que carregamos essa toalha manchada de sangue. O sangue da cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado, que nos lava, que nos santifica, porque nós não somos santos por nós mesmos, nós somos santificados no amor de Cristo. Nós vamos nos assentar a essa mesa não é por nossos méritos, é pelos méritos de Cristo, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós estávamos ali prisioneiros do império das trevas, mas Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Aleluia! E nós agora, vivificados por Cristo, vivendo uma nova vida, nós somos aqueles que levantamos a bandeira da santidade da igreja e falamos assim, ei, pode acreditar que Jesus é santo, sabe por quê? A sua noiva está comprometida, olha para mim. Faz sentido isso, sim ou não? Eu, igreja, aquela que testemunha a graça e a glória de Cristo. Agora, esse testemunho, mais 5 minutos? 38, mais 5. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Estou brincando, essa é velha, mas eu estou acabando. Esse testemunho evidente de João Batista só pôde ser mantido porque ele tinha convicção de quem ele era. Ele tinha base, ele tinha fundamento. O que ele tinha? Base, ele tinha. E esse fundamento está desde a sua concepção. Por exemplo, em Lucas, se quiser abrir sua Bíblia, capítulo 1, versículo 13, e com isso eu vou caminhar para a conclusão. Lucas 1, versículo 13, o anjo visita o pai de João Batista e fala assim, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será o que, igreja? Grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno, ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Isso aqui já é uma outra mensagem, mas eu quero só concluir aqui. Sobre esses pelo menos três fundamentos que eu vejo aqui nesse texto, que ampara o testemunho de João. Primeiro, João será grande diante do Senhor. Ele não está preocupado com glória do mundo, com a glória e o reconhecimento dos homens. Ele quer ser grande diante do Senhor. Ele sabe, ele pode ser firme e sempre abundante na obra do Senhor, crendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, porque o Senhor não é injusto para se esquecer do seu trabalho, nem do amor que nós evidenciamos para com a sua obra. O Senhor é o galardoador da sua igreja. Posso ouvir um amém? Ele quer ser grande diante de quem? A gente vive hoje uma inversão de valores. A gente quer ser aceito pela sociedade, quer ser aceito pelo mundo, o mundo que jaz no maligno. E a gente tem que se posicionar hoje como igreja, eu tenho que ser aceito por Deus, eu tenho que agradar a Deus, e muitas vezes não vou conseguir conciliar isso, agradar ao mundo e agradar a Deus, porque quem serve a dois senhores, o que acontece?
agrada um e aborrece o outro. João Batista vivia uma vida coerente. Eu quero agradar ao Senhor. É essa igreja aqui? Glórias a Deus. Segundo ponto, ele não bebia vinho nem bebida forte. Você leu isso na sua Bíblia? Sim ou não? Ele não bebia vinho. E o apóstolo Paulo diz também, não vos embriagueis com o vinho. Esse vinho aqui é o vinho da mistura. E como hoje as igrejas aí fora têm sido misturadas com mundanismos, com secularidade, com filosofias vãs do mundo, aceitando ideias, ideologias que o mundo prega. E ele está falando aqui, eu não vou me misturar, eu vou viver uma vida de consagração. Eu posso ouvir um amém? E por fim, no versículo 15 desse texto, está dizendo aqui, e ele será cheio do Espírito Santo. E essa é a minha oração para essa igreja a cada dia. Que a marca dessa igreja, para que seja uma igreja que testemunha com fidelidade quem Jesus é, o que Ele veio fazer por nós, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem uma função. Ele vai dizer ali que nós somos transformados pelo Espírito de glória em glória. Vai nos transformando de glória em glória em quê? A imagem do Senhor. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Nós somos transformados, repita comigo, nós somos transformados pelo Espírito, de glória em glória, a imagem do Senhor. Então, o Espírito Santo vai trabalhando isso. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais poder nós temos, amém. Poder para curar, poder para libertar, poder para ressuscitar mortos, mas o maior poder da igreja está em evidenciar a glória de Deus, quem Deus é. E para isso nós precisamos do Espírito Santo, para produzir frutos. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, fidelidade, mansidão, bondade. Quando todos os outros não funcionarem, pelo menos esse último, domínio próprio. Já reparou que o mundo que mais está precisando é de quê? De amor, de paz, de alegria, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de quê? Domínio próprio. Ou seja, o mundo está precisando de mim e de você. Nós, igreja, uma igreja como João Batista, cheia do Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé nessa hora. Te peço para que você coloque a mão no seu coração. E no versículo 30, no texto final que nós lemos, João Batista falou, é isso mesmo. Convém que ele cresça e que eu. Convém que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a e todo seu amor, infinita humildade, servo. Poderoso Deus, amado e precioso Salvador, Santo Espírito, a Tua palavra foi ministrada aqui nesta noite, eu te louvo por todos os seus poderosos feitos neste lugar ao longo desses 13 anos. Mas nós sabemos que muito mais o Senhor tem a fazer e a realizar neste lugar. Por isso eu te oro, Senhor, que este lugar seja cada vez mais, na vida de cada um dos meus irmãos, cheio do Espírito Santo.
Que esta igreja cada dia seja comprometida com o testemunho solene do Senhor. Vivemos um tempo em que, em meio à pregação do Evangelho, em meio ao crescimento numérico da tua igreja neste país, também muitos escândalos, também muitos tropeços, porque muitos, Senhor, são meras cópias falsificadas. Mas aqui, Senhor, está uma igreja de essência, uma igreja de verdade, uma igreja que é gerada pelo teu Espírito para produzir imagem e semelhança do Criador. Que o Senhor venha, Deus, encorajar cada um dos seus filhos, que o Senhor venha trazer crescimento, desenvolvimento dos dons e do fruto do Espírito Santo, que ao chegar perto de nós o mundo saiba que há um Senhor que salva, que há um Deus que cura, que há um Deus que liberta. Senhor, completa a boa obra que o Senhor começou aqui neste lugar, e nós cremos que isso será feito porque o Senhor é um Deus fiel. Tu és um Deus comprometido com a sua noiva, Tu és aquele que nos lava, Tu és aquele que nos regenera, Tu és aquele que nos purifica, e é por isso que nós estamos de pé diante da Tua presença. Nos fortalece na fé, nos fortalece no testemunho, nos fortalece na Tua palavra, nos vivifica no poder do Espírito Santo. Isso nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Que a igreja diga. Você pode aplaudir ao Senhor então, queridos? A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, amém?